Já reparaste nisto? Quando chegas a um sinal vermelho, não te irritas, não sais do carro, não desistes da viagem. Sabes que é temporário e que daqui a poucos segundos o sinal passa a verde. E quando a vida te mostra um sinal vermelho, achas o mesmo? Ou achas logo que é para sempre? E se não fosse? Sou a Teresa Fortunato e este é o meu podcast Reencontra-te. 10 minutos para ti. Hoje quero falar sobre pausas e sobre a diferença entre uma pausa e um fim. Então, por isso é que te trouxe esta metáfora do sinal vermelho. Pensa então num sinal vermelho. Não, não te irritas, não sais do carro a perguntar mas porquê? Porque é que o sinal ficou vermelho? Não questionas o caminho só porque tiveste que parar. Sabes que é temporário, que em 2, 3 segundos está verde de novo. Um sinal vermelho não significa que tu vais na direção errada. Significa que algo se está ali a organizar no cruzamento para tu passares em segurança. No fundo, as pausas não são castigos, são proteções. É como se a vida te dissesse: espera, o que vem a seguir precisa que chegues segura, inteira, plena. E o problema nunca é a pausa em si. O problema é que, durante a pausa, durante o período em que tu estás com o sinal vermelho à frente, deixas de acreditar. E quando deixas de acreditar, abandonas o carro a 2 ruas do destino. Um sinal vermelho não significa que vais ficar ali para sempre. Significa que a vida se está a organizar, que o cruzamento se está a organizar para tu passares. E isto acontece em várias áreas da nossa vida. Vou dar-te 3 exemplos, certamente te vais reconhecer, se não em todos, pelo menos não. Em relação aos nossos filhos, eu tenho 3 filhos e quem tem mais do que um filho percebe que cada filho é diferente. E mesmo as fases típicas, por exemplo, a adolescência, foi diferente em cada um deles. Ou fases de silêncio, ou fases de afastamento, daquelas que até pensas, meu Deus, o que é que aconteceu? Perdi aqui a ligação com o meu filho. Mas depois, tudo passou. Porque não era o fim de nada. Era uma fase dos nossos filhos construírem quem são. Dou-te um outro exemplo agora de trabalho, que acontece com muitas de nós. E este exemplo acontece em concreto comigo. Há fases em que parece que entro num deserto, que não há clientes, não há resposta a propostas, não há sessões gratuitas de início. Parece que está tudo contra mim, que nada evolui. Parece que fiquei ali parada com o sinal vermelho. E depois há outras fases em que só aparecem sinais verdes pela frente, em que faz uma estrada enorme, 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 só sinais vermelhos, em que aparecem clientes, mais clientes, mais clientes, mais abundância. Repara, o sinal vermelho não é permanente. Deixo-te agora um outro exemplo relacionado com a nossa saúde. E normalmente as minhas clientes, e este meu podcast é dirigido a mulheres de 40 ou mais anos. E na nossa idade já estamos a entrar numa fase, mais se calhar perto dos 50, mas depende de cada uma de nós, somos todas únicas, todas diferentes. Estamos a entrar numa fase de menopausa. E a menopausa é vista como, ai meu Deus, vem aí uma coisa má, vem aí o fim. Lá vamos apanhar outro sinal vermelho. Mas é só um ciclo diferente. Nós começámos um ciclo, nós estávamos num ciclo, entre aspas, de paragem, em que não éramos menstruadas. Depois passámos a menstruar e tínhamos ali um estoque de óvulos que se foi libertando mês após mês, ano após ano, e esse estoque
chegou ao fim. E entramos agora numa fase diferente da nossa vida. Não é melhor, não é pior, é a vida a acontecer. Uma curiosidade, sabes como é que se chama menopausa no Japão? Eu vou dizer devagarinho porque eu não sei se é assim mesmo que se pronuncia, mas é Konenki. Konenki. E sabes o que é que significa? Significa anos de renovação. Não é declínio, é renovação. Inclusive no Japão as mulheres celebram entrar nesta fase que a encaram como uma fase de sabedoria. E em que estes sintomas que muitas de nós sentimos, de afrontamentos, de brain fog, a cabeça que não se lembra das coisas, falta de líbido, tudo isso são vistos como transição. São vistos como um sinal vermelho que depois vai passar a verde. Não é o fim de uma fase, é o início de outra, tal como o sinal vermelho passa a verde. A pergunta que te deixo com este podcast é: agora, onde é que tu estás? Estás num sinal vermelho? Vais ver que esse sinal vai passar a verde. E se em vez de sair do carro, respirasses e confiasses que o cruzamento se está a organizar para ti? Se isto fez sentido, comenta aqui a palavra pausa, que eu vou enviar-te uma mensagem com uma pequena reflexão guiada para te ajudar a distinguir o momento da pausa e o momento do fim. E já sabes, se este episódio te tocou, partilha com alguém que também precise de ouvir isto. São 10 minutos para ouvir no carro, a caminhar, a cozinhar ou quando a vida te mostrar um sinal vermelho. Um beijinho e cuida de ti.